Na palavra amor, altruísmo, misericórdia e agora oração. Você precisa orar para a pessoa. Se você é um cristão e foi visitá-la, espiritualidade é o que deve nutrir aquele movimento ali de visitação. Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Oração, uma visita, um atendimento, precisa ter uma oração e um versículo bem escolhido. Como se deve orar, pastor? Jesus já ensinou para nós ali na oração do Pai Nosso. E se eu pudesse aqui a miúde afirmar, não se deve orar com desânimo. Ah, Pai, tenha compaixão desse miserável que está aqui. Por favor, não faça isso. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Devemos orar como aqueles 4 homens que levaram o paralítico para que Jesus fosse misericordioso com ele. Orar como alguém que está levando o outro até Jesus. Que espera que Jesus Cristo atenda aquele pedido. 4 homens levaram um paralítico. E o texto diz que Jesus viu a fé dos amigos dele, desses 4 homens. Porque quando eles chegaram lá, uma multidão impedia a entrada. E eles tiveram a excelente ideia de entrar pelo telhado, abrir um buraco no telhado da casa e desceram o paralítico ali pelo telhado. Isso é desejo de que alguma coisa aconteça na vida do outro. Veja só, você vai orar desejando que Deus faça alguma coisa na vida daquela pessoa. Não podemos orar desanimado, como se não fosse importante aquele momento. Eu sei o que é alguém que ora por nós desanimado e alguém que ora com a gente, pra gente assim, dando o próprio coração. A pessoa parece que puxa o problema para ela. Quando ela ora com ânimo e desejo, não é gritaria, não. Estou falando você chegar lá e gritar na cabeça do sujeito e gesticular. Não é esse tipo de ânimo que estou dizendo, mas é orar com interesse. Parou Jesus e disse: chamai-o. O Bartimeu, você se lembra? Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Na oração devemos encorajar as pessoas. Oração breve, não é para orar um dia inteiro na cabeça da pessoa que está ali naquele quadro, mas é uma oração que você busca a Deus, como se abrindo uma porta para levar o enfermo, como se sacudindo alguém dizendo: tem de bom ânimo, o Senhor Jesus está aqui, Ele pode nos ajudar. Como não se deve orar? Não seja desanimado. Não seja desalmado. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Alguém cuja tagarelice já diz é como pontas de espada. Veja bem, orar sem sentir o que o outro está sofrendo, sem se preocupar como ele está ouvindo aquela oração. Orar sem interesse por ela. Eu vi uma história de 2 pastores que foram visitar alguém que estava muito doente e fizeram uma oração bonita, fervorosa, e quando saíram lá fora, a gente orou até bonito, mas esse sujeito não vai escapar, não. Não podemos ser desalmados. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, eu lembro
que eu vi um avô ajeitando os bancos de uma igreja lá em Belo Horizonte e dizendo assim: pastor, estou arrumando aqui os bancos da igreja, era um sábado, porque talvez amanhã nós vamos fazer o velório de minha netinha. Ela nasceu prematura, estava no UTI neonatal, estava muito mal, e ele estava muito abatido. Eu falei: vamos orar, meu irmão, vamos orar. Não é eu ir lá ajudar a arrumar os bancos, não, irmão. É vamos orar. Essa menina fez aniversário essa semana, já é uma menina acho que de 10 anos. Os médicos olham para ela e ficam assim: gente, essa menina é um milagre. Se Deus quiser fazer um milagre, Ele faz, irmão. Você não deve ficar determinando. Deus, eu te determino que faça um milagre. O Deus das Escrituras não é esse Deus que você determina para Ele. O Deus das Escrituras é o único Deus vivo e verdadeiro e nós o servimos. Nós é quem servimos a Deus. Porém, se nos decretos eternos de Deus, nos projetos do coração, no propósito da alma de Deus, Ele desejar curar alguém e usar a sua oração como parte do processo, é assim que você deve pensar: Senhor, se for para ser canal. Eu me lembro aqui no Alto Caparaó, quando eu era pastor, uma pessoa estava com uma doença muito severa e os parentes dela me encontraram na porta da igreja e falaram assim: pastor, é grave. Eu falei: vamos orar. Peguei ele e orei. E não por causa de mim, eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que se Deus pode, nos decretos dele, curar, e se Ele quiser usar a oração de um servo para que o nome dele seja exaltado e para que tenhamos experiências com Ele, Ele faz. E essa pessoa, ela encontrou doadores. Ela não foi curada instantaneamente, mas ela encontrou doadores e eles tiveram uma profunda experiência com Deus. Eu já fiz orações por pessoas que amo muito e partiram. O poder não está em nós, irmãos. Tira isso da cabeça. Tira isso da cachola. Ninguém tem o poder de fazer isso. Isso é só Deus que pode fazer. Nós temos que ter sabedoria para entender que às vezes você vai orar por alguém e ela não vai ser curada. E você tem que ter sabedoria para ensinar aquela pessoa que não foi curada, porque Deus tinha um plano. Porque nem todo mundo Deus trata da mesma forma no mesmo projeto. Deus tem um plano especial para cada um de nós. Nós não podemos ser desalmados. Só porque aconteceu um milagre na sua vida, agora vai acontecer na vida do outro também. Não. Só porque aconteceu na vida do outro, vai acontecer na sua vida. Não. Cada pessoa, Deus tem a sua particularidade. Eu sempre ensino que ninguém é levado deste mundo pela enfermidade ou por acidente. É levado por Deus. Porque se Deus quiser deixar alguém, a enfermidade não leva. Mas se Deus quiser levar, nem a saúde nos deixa aqui. Se estamos vivos é porque tem um propósito. Deus tem uma missão para nós aqui ainda. Ninguém sai desta vida antes de completar a missão. O que Deus designou para nós. Então, não sejamos desalmados. Oremos com ânimo e com alma, com compaixão. Como não se deve orar, eu já disse aqui. Como se deve orar, então? Rogando a intervenção de Deus. Bendito seja o Senhor, diz o salmista, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Ore, confiando que Deus pode curar aquela pessoa, mas afirmando: seja feita a tua vontade, ó Deus.
Ore para que aquele casamento seja restaurado, conforme a vontade de Deus. Para que aquele filho volte para o Pai, conforme a vontade de Deus. Porque isso que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é melhor do que a vida, disse Davi. A tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Devemos orar rogando a intervenção de Deus. Que Deus vai mudar aquele cenário, mudar aquele quadro, mudar aquela história. Esperando, rogando e esperando. Abraão esperou contra a própria esperança. Diz o texto de Romanos 4,18. A esperança do coração dele dizia, não vai de jeito. Mas mesmo assim, a esperança da fé dele dizia, Deus pode ressuscitar o meu filho, caso Deus permita ele ser imolado. Meu amigo, precisamos ter sabedoria. Não maltratemos a dor do outro. Não espizinhemos a alma alheia. Mesmo que o quadro pareça irreversível, ore, esperando por um milagre, esperando a intervenção de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna presenteador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Mas ore desejando sempre a vontade de Deus. E tudo quando pedires em meu nome, disse Jesus, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você sabe o que é pedir em nome de Jesus? Eu sei que você sabe, mas eu quero lembrá-lo. Primeiro, que é só através do nome de Jesus que podemos chegar até ao Pai. E segundo, é pedir ao Pai o que o próprio Senhor Jesus pediria. E isso é pedir em nome de Jesus. Pai, estou aqui para pedir aquilo que o próprio Senhor Jesus pediria. E às vezes Jesus não quer curar alguém. Mas mesmo naquela angústia, a pessoa pode sofrer como um cristão. Há de se saber sofrer. Você não sabe se Jesus vai curar ou não alguém. Não nos compete esta razoabilidade. O que nos compete é pedir, Senhor, faça de tuas maravilhas ali. Transforma este quadro, dê força, dê alento, dê sabedoria, restaure essa saúde, esse casamento, este lar, este filho, muda essa história. Nós somos servos, irmãos. Nós devemos desejar a vontade de Deus. Nem tudo pode ser feito de qualquer maneira. Não confie no poder da sua oração, não, por favor. Nós confiamos no poder de Deus. Sejamos espirituais. Sejamos espirituais, irmãos. Quando fizermos uma visita, a oração deve ser bem pensada. E por fim, não basta nessa observação aqui ser bem preparado. É preciso ser humilde. Quantas vezes eu não sabia o que fazer, na maioria das vezes. Quantas vezes não soube como agir, na maioria das vezes. E foram talvez as melhores maneiras de agir. Porque a humildade sempre precede a honra. Não sei como te ajudar, mas vamos orar. Deus pode te ajudar. Não se exalte. Não queira aparecer, suma. Quando você for fazer uma visita e sair dali, que as pessoas se lembrem das palavras, das Escrituras, da oração e de Deus. Não exalte a nós mesmos, mas exalte a Deus somente. O bom sermão não é aquele que você diz, que grande pregador, mas é aquele que você diz, que grande Deus.